Matéria médica homeopática de antimônio tartárico. Saudações homeopáticas a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula da matéria médica de antimônio tartárico. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, sou farmacêutico, filósofo, homeopata, especialista também em fitoterapia e florais, né? Florais de Bach, florais do Cerrado e algumas outras técnicas aí possíveis dos florais, tá? Agradecendo essa sugestão dessa matéria médica homeopática aqui de antimônio tartárico por Jacira homeopata em Belo Horizonte. Agradeço aí, Jacira, por essa boa indicação. Estou seguindo aí a ordem da matéria médica homeopática, né? Do ordem alfabética, mas estou tirando algumas homeopatias e estou acrescentando outras que as pessoas vão pedindo, tá? Qual que é a matéria médica homeopática que você quer estudar? Sugere alguma? Coloque aqui no comentário a sugestão. Coloque alguma coisa aí, pessoal. Nem que seja um salve aí para mim, eu vou ficar feliz. Eu sempre respondo a todos. Eu fico tão feliz quando alguém deixa assim algum comentário, nem que seja oi, professor. Fico super feliz. Eu sempre respondo a todos. Se vocês olharem os comentários, vocês vão ver que eu respondo todos pessoalmente, com muito carinho. Fico muito feliz de ter esse retorno de vocês, tá? Então, como é da nossa característica aqui, sem maiores delongas, tartárico duplo de antimônio e potássio, né? É um sal tóxico em forma de cristais octaedros incolores, transparentes, que ao ar livre se cobre lentamente em um pó branco, é inodoro, com sabor ácido, nauseante e solúvel em álcool. Prepara-se por tituração a solução. Experimentação homeopática aí, né? Por dois grandes homeopatas aí que não vou arriscar em falar o nome deles, porque eu não conheço e não é nomes aí conhecidos da homeopatia, né? No entanto, nós temos a matéria médica homeopática, agradecendo esses dois homeopatas aí. Nós temos uma matéria médica homeopática do antimônio tartárico muito bem definida, muito bem estudada, tá? O reino, aí, obviamente, é o reino mineral. Gente, eu dou essas informações, né? Reino, miasma, palavras-chave do miasma, o que é, da onde vem essa homeopatia, qual que é a matéria-prima da experimentação, quem fez a experimentação, porque para o homeopata clínico essas informações são importantes, tá? Eu espero que vocês saibam usar essas informações. Não só da informação das experimentações da matéria médica, mas essas informações. Tipo, quando é um exemplo, né? Essas aulas eu já ministrei, essas aulas explicando sobre isso, né? Lá no curso gratuito do Sage Schuster. Se você não conhece o curso gratuito do Sage Schuster, tem no nosso canal, você pode estar vendo lá. Tem vários cursos. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, lá para outubro, novembro, nós vamos fazer o curso gratuito aqui neste canal. Pois se você não é inscrito, se inscreve logo, para quando surgir você vai ser avisado. Eu vou anunciar aqui no canal, né, um curso gratuito com certificado reconhecido pela Abrat, tá? De como usar homeopatias. Vou fazer uma boutique homeopática junto com vocês, a potência, a posologia, como ser tratado, baseando nos princípios de Hahnemann, tudo certinho, tá? Vou fazer estou procurando algumas farmácias para poder confeccionar essas homeopatias numa caixinha bem bonitinha para poder distribuir para vocês, tá? O curso vai ser gratuito. Daí a farmácia homeopática, quem quiser, compre a sua, mas eu vou definir com algumas farmácias homeopáticas já para fazer o kit já promocional, para nós pagarmos mais barato, porque eu também quero ter o meu kitzinho de farmácia homeopática para urgências e emergências, pagando um pouco mais barato, né, pessoal? Porque se comprar toda ela assim, é um pouquinho caro, né? Então é muito importante essas informações, né? Vou dar um exemplo para vocês. A informação de que um preparado homeopático ele é feito por trituração, porque ele é insolúvel em água, insolúvel em álcool. Então, obviamente, nós não vamos prescrever aí nas potências baixas, em CH1, em CH2, 3, 4, 5. Às vezes nós vamos encontrá-la só lá em CH6,
quando é feita, aliás, por CH9, lá para CH9 em diante. O mínimo que nós vamos encontrar é em CH9. Por causa do processo de maceração feito na homeopatia, né? Tem isso eu estou falando para você prestar atenção. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que uma pessoa, um grande homeopata, ele prescreveu, eu trabalhava numa farmácia de manipulação, ele prescreveu ferro metálico em CH2, em CH3, não tem como dispensar essa potência em CH1, CH2, CH3, não tem como, porque é feito por processo de maceração, e o processo de maceração não permite dispensar essas primeiras potências, tá? E outra, se você está prescrevendo ferro metálico CH1, tem alguma coisa errada aí, tá? É melhor você prescrever ferritina, tá? Lá lá da alopatia mesmo. Porque o ferro metálico em CH1, CH2, ele vai prender o intestino da pessoa terrivelmente. Você vai causar grandes transtornos para a pessoa, né? E prende mesmo, porque eu já vi. Ferro em si, o ferro metálico, ele prende o intestino, mais do que tudo, tá? A pessoa sofre horrores, não consegue fazer a reposição de ferro. A pessoa não consegue fazer, tá? É o reino mineral, né? Voltando aqui então, reino mineral, miasma é o tuberculínico, antimônio tartárico, né? Tártaro hermético, também conhecido como tártaro hermético. Esse medicamento, né, é adequado a pessoas apáticas e fleumáticas. A criança se agarra aos que estão ao redor, quer ser carregado no colo, chora e se queixa quando alguém a toca, né? Alguém pega nela, ela chora, mas é diferente ali da criança de arnica montana. Ela chora, mas porque ela sente dor. Aqui não, ela não sente dor, né? Não deixa que lhe sintam o pulso, né? Não deixa também que toque na pessoa, né? O estado se agrava rapidamente. Como eu já falei para os senhores, e para as senhoras também, que estão estudando aqui matéria médica homeopática comigo nesse canal, toda homeopatia, em qualquer potência, ela vai agir na economia do corpo como um todo. Mas é relatado pelos homeopatas que fizeram as experimentações de que sempre existe um órgão de tropismo de cada homeopatia. Tem um órgão de eleição aonde a homeopatia vai agir, tá? Então, tropismo nada mais, nada menos é do que essa ação primeira neste órgão, tá? Seja um órgão quando é físico, né? Os sintomas são físicos, pode ser os sintomas mentais. Então, uma homeopatia pode ter um tropismo mental, né? Uma homeopatia pode ter um tropismo espiritual, uma homeopatia pode ter um tropismo energético e aí por diante, né? Nesse caso aqui, o órgão de eleição de antimônio tartárico é o sistema respiratório, principalmente esse aqui, não aqui, mas mais aqui, tá? E também é um depressor do sistema nervoso, tá? O trio do sofrimento aí, grande debilidade nos pulmões e no coração, sonolência e torpor, podendo até entrar em coma, né? São aqueles pacientes que têm tendência à paralisia. E também o antimônio tartárico vai ter grandes catarros. Por isso que muita indústria homeopática, muita indústria farmacêutica da homeopatia, que cada dia surge mais indústrias da homeopatia, porque eles estão vendo que tem um bom retorno financeiro, né? Eles usam muito eles alopatizam a homeopatia. E uma das homeopatias que eles mais alopatizam é da antimônio tartárico para aquela congestão catarral, né? Principalmente nos pulmões, em que tem muito catarro, né? O peito fica carregado, né? E começa a ter até uma paralisia. Eles usam muito, inclusive vende até em drogarias já, né? De algumas empresas aí, algumas indústrias que eu não vou falar o nome, né?
usando o antimônio tartárico para expulsar esse catarro. E às vezes sai até nas fezes, tá? As fezes também do antimônio tartárico, ó, já estou falando aqui da experimentação homeopática. Presta atenção aqui dos sinais e os sintomas para os senhores terem uma boa prescrição aí. O antimônio tartárico, ele serve também para aquelas fezes igual chiclete, umas fezes amolecidas, geralmente tem prisão de ventre, tá? Umas fezes amolecidas, no entanto, umas fezes assim que gruda, a pessoa demora a limpar o bumbum, a criança vai fazer cocô e ela demora a limpar o bumbum porque é aquelas fezes igual chiclete. É um REP também, tá? Imagino que vocês já saibam o que são REP, né? São sintomas raros, estranhos e peculiares, descrito lá no parágrafo 153 do Organon. Eu já tenho até aula, né? Pode procurar aí nos vídeos no meu canal aí que tem uma aula falando só o que é REP, dando exemplo de repertorização e aí por diante, né? Aqui no trio do sofrimento também, um terceiro sofrimento, né? É a paralisia que começa nos pulmões, essa paralisia, tá? Descrita aí também, principalmente por pacientes em coma na UTI, né? Por carregamento catarral. Às vezes precisa aspirar, as pessoas, os profissionais da UTI aspiram os pacientes. É um catéterzinho, né? Que tem na ponta do catéter, em uma ponta do catéter tem um vácuo, né, de sucção, e na outra ponta tem uns pontinhos de abertura, né, um buraquinho lá, né, e é comum, né, geralmente é o profissional, quando não é a equipe de enfermagem, geralmente é o profissional ali da fisioterapia, né, que aspira, geralmente os fonoaudiólogos também aspiram, e eles enfiam esse cateterzinho aqui, né, e depois na boca. É normal, isso é um procedimento que é assim, né? Porque a boca é mais suja do que o nariz, né? Tem estudo falando sobre isso e tudo, não é coisa que eu estou inventando, não, já é coisa que tem anos e anos. E aspiram aquele catarro, né? Eu já vi pacientes, já trabalhei alguns anos, né, em UTI, já vi pacientes, né, antimônio tartárico que tem aquele muco que parece um chiclete. Vira e mexe ainda entope esses catéter, tanto catarro que tem. É um catarro que realmente é muito denso e não é bem gelatinoso, é borrachento, né? É muito típico de antimônio tartárico. Aqui os REPs, né? Igual eu estava falando. Sensação de frio nos vasos sanguíneos, cabeça confusa com calor na testa e sentimento confuso, grande sonolência e torpor, podendo chegar ao coma. Então, nós estamos vendo aí que os sintomas de antimônio tartárico é característico a pessoa ter um torpor, uma baixa, né? A gente fala assim que os sinais estão rebaixados, né? Isso é uma linguagem aí que a gente usa na UTI e em alguns lugares aí dos paramédicos usam, né? Para se referir àqueles pacientes que têm aquele torpor, que realmente entrou em coma ou está entrando em coma, né? Mas ele não está reagindo, né? E a pessoa, ela não em casa, obviamente, ela não está com rebaixamento aí desses sinais, mas ele tem um torpor, ele fica assim mole, né? Os pensamentos demoram a fluir, né? Tem um torpor intestinal também, né? O intestino não funciona, o intestino é lento, muito parecido com o intestino e não pode me fugir. De vez em quando me foge esses nomes na cabeça, o nome de algumas homeopatias, mas é o alumínio. O intestino de alumínio é muito parecido com o intestino antimônio tartárico. Qual que é a diferença? Ambos os intestinos, eles são lentos. Eles funcionam, a motilidade intestinal, o intestino grosso faz isso, chama motilidade, né? Ele não funciona muito bem. A diferença que tem do antimônio tartárico para alumínio é que o antimônio tartárico, as fezes elas esticam, são aquelas fezes difíceis até de limpar, né? Como eu já referi aí.
Então tudo é mais confuso, tudo é mais difícil, as coisas não fluem, né? Existe um topor, existe uma depressão na pessoa, né? Depressão, não essa depressão dos sentidos de da pessoa cair em depressão por alguma tragédia, por alguma outra coisa, né? Mas é uma depressão de não ter muita coragem de fazer as coisas, né? Na homeopatia não existe só uma depressão, existe várias depressões. A Lumínia trata a depressão. A Lumínia, eu estou fazendo uma comparação, né? Nós vamos estudando aí, fazendo as comparações para entender melhor. A Lumínia, ela trata a depressão, principalmente depressão no pós-parto. Ela é maravilhosa no depressão pós-parto, quando há essa similitude da depressão pós-parto, né? Antimônio tartárico também serve para a depressão, mas é uma depressão daquela, como se fosse uma depressão parecida com a depressão da valeriana. A valeriana tem uma depressão em que ela olha assim que tudo cinza, fica tudo cinza, sem graça, né? Aqui, no antimônio tartárico, é essa depressão meio acinzentada, tudo fica triste, ruim, mas é aquela depressão de que a pessoa não tem força, não tem energia, não tem torpor, não consegue levantar da cama. Viu os diferentes tipos da mesma doença, várias homeopatias tratando a mesma doença, mas essa doença ela manifesta em pessoas diferentes, né? Isso é a grande sacada de estudar matéria médica homeopática. Se você estuda matéria médica homeopática apenas pelos sintomas patológicos, você está estudando matéria médica homeopática errado, tá? Quantas e quantas matérias médicas vai cobrir? Nesse caso, a depressão. Centenas de matéria médica cobre depressão. Auro metálico cobre depressão. Estafiságra cobre depressão. Que mais? Arnica, hipericum, natrum muriaticum, ignatia amara. Mas cada um tem a sua vivência depressiva diferente. Natrum muriático tem a vivência depressiva diferente. Arnica montana tem a vivência depressiva diferente, né? E aí por diante. Então, você tem que estudar a personalidade e não os sintomas patológicos, seja físico ou mentais. Não, cada um vai ter uma diferença. Grande sacada, né? E essa sacada, ela está no método de expertise em matéria médica homeopática. Se você quiser conhecer o método de expertise em matéria médica homeopática, tem um link na descrição, tá logo aqui embaixo. Clica aí agora e olha esse método. É o estudo de 100 homeopatias no método. Aqui, do jeito que eu estou estudando aqui, eu não estou estudando o método em si, tá? O método ele é muito mais rico do que isso aqui. Tá? São 100 homeopatias, mas muito, é um método certinho. Não, você estuda e não sai da sua cabeça. Os alunos que já formaram, os alunos homeopatas que já formaram nesse método de expertise em matéria médica homeopática, já falaram que a vida profissional clínica homeopática deles mudaram mesmo, tá? Então, não vou ficar muito tempo aqui, não. Vamos lá. Principais indicações. As principais indicações, mas desde que tenha similitude, né? A atmosfera no quarto tem odor forte, ocre. A pessoa sente-se próximo da morte, a pessoa começa a transpirar um fedor acre, né? A gente chama acre. A gravação à tarde e à noite, né? Vai ter essa gravação aí, principalmente no final da tarde, no início da noite. A homeopatia da pulsatila também, ela tem essa depressão, como diz os mineiros, tardinha, lá para 6 horas da tarde, no pôr do sol, a pulsatila tem essa depressão. Viu a comparação? Nós estamos comparando aí com o antimônio tartárico várias homeopatias. O antimônio tartárico também ele vai agravar estando deitado, né? Pelo calor, pela umidade, por mudança de clima, por beber leite, né? Ele melhora com frio intenso, ele melhora movimentando, estando em pé, tendo sentado ele também melhora, ele vai piorar deitado e parado, tudo piora, tudo vai paralisando nele, né? Confusão mental, ele vai ter muita confusão mental, e a mente fraca, né? A mente dele é fraca, demora a agir, demora a raciocinar. Em casos extremos, chega aos delírios, né?
Desejos extraordinários aí de maçã, desejo de ter algo frio no estômago, desejo de frutas e bebidas ácidas. Tem uma expressão de sofrimento e é indicado aí principalmente para idosos, aqueles idosos rebaixados, deprimidos, tá? Isso é uma homeopatia ótima para os idosos, né? Juntamente aí com carbovegetáveis. Tem diarreia aquosa, né? Também tem diarreia aquosa. Difícil digestão, tem uma dificuldade na digestão. Né? Flatulência, fraquezas, furúnculo. Vem de vez em quando um gosto amargo na boca, né? Vamos lá na dinâmica miasmática? Dinâmica miasmática. Na psora, nós vamos ter a erupção de pústulas dolorosas, semelhante à de varíola. Né? Outra homeopatia aqui boa para tratamento da varíola. Né? Deixando marcas vermelhas, azuladas. Essas erupções são importantes, sobretudo na face e na região gênito-anal. Congestão passiva do fígado, com vômitos biliosos, cólicas com muita flatulência e sensação de pressão no abdômen. Isso já é na psicose. Tá? Já no luetismo, repugnância por alimentos. O simples pensar em alimentos aumenta náuseas, as dores e as dispneias. E em raras exceções deseja ter um alimento frio no estômago. Diferente aqui de arsênico e outras homeopatias que não consegue sentir o cheiro de, vamos supor, de uma carne cozinhando, embrulha o estômago. Aqui é diferente. Aqui, o antimônio tartárico, ele tem uma repugnância por alimentos, de modo geral, não só o cheiro, né? Só de pensar no alimento, ele tem falta de acidez estomacal. O antimônio tartárico tem falta de acidez estomacal. Por isso que ele tem essa dificuldade de se alimentar, tá? Miasma, aí, segundo Rajan Sankaran, como eu já falei, é o tuberculínico, palavra-chave mudança. Você lembra do homeopata, que geralmente eu cito ele, Jean Schouten, que ele tem a teoria dos elementos, né? Teoria dos elementos e os números atômicos. O antimônio tartárico, perda da fama, né? Aí nós vamos estudar agora aqui, vou dar uma pitada aí das teorias dos elementos do Jean Schouten, falando a palavra-chave de cada homeopatia. Para que serve essas palavras-chave? É o que o paciente vai falar constantemente no consultório, né? O paciente mesmo diz o que ele precisa tomar. E quando ele começa a falar sobre perda de fama, que ele é silenciado, que ele é um mártir, opa, tô até bagunçando meu cabelo aqui, que não se observa, que quer ser observado e não quer ser tocado, que não quer ser observado e nem tocado, né? E é contrário às coisas que se acontecem no dia a dia. Quando o paciente fala, vai por esse rumo, né? Falando aí nessa perda que ele é um mártir na vida, que ele é um coitado, que ele não suporta ser tocado e que tem fulano de tal que quer pegar nele e que ele não gosta, né? Daí, segundo aí a teoria dos elementos, a gente vai pensar nesse antimônio tartárico. No grupo ziboide aí nós temos o grupo 6, vai antidotar aí hipéricum, beladônia, cônio e pulsatila. A doses sugeridas aí por Buerick, segunda a sexta trituração, né? As potências mais baixas, em alguns casos, se agravam. Eu acho até que da sexta para baixo não deveria. Inclusive, eu acho que vocês vão achar da nona para cima, como eu já falei, por ser um medicamento que precisa ser triturado. Então, acredito que vocês não vão achar, né? Mas se achar aí, não prescrever abaixo de CH, porque segundo aqui, o Buerick, ele fala que tem a possibilidade de ter um maior número de agravação. Essa potência específica aqui, essa homeopatia específica aqui, tem uma maior possibilidade de agravação em potências mais baixas. Então, passa para potências medianas para mais altas, né? Isso segundo o Buerick, não é eu que estou falando, é o Buerick. Tá? Agora vai aparecer para vocês aí, do lado direito e do lado esquerdo, duas homeopatias para você continuar
estudando matéria médica homeopática, tá? Não pare de estudar, gente. Todos os dias estudem, tá? 2, 3 homeopatias, né? Eu sugiro que estude 3 homeopatias, matéria médica homeopática por dia, né? Tá aqui no canal, é gratuito, não precisa pagar nada. Só você ver os vídeos que você vai ser um excelente profissional homeopata. Saudações a todos, sucesso!